na frase em português, Marcos viu o carneiro, nós sabemos que Marcos é o sujeito e que o carneiro é o objeto direto do verbo, que é viu, por causa da posição que essas palavras ocupam na frase. Se eu invertesse a ordem dos nomes, nós teríamos o carneiro viu Marcos, que significa uma coisa completamente diferente. Pois bem, a língua latina, na língua latina, a função sintática das palavras na frase não é determinada pela posição que elas ocupam, como em português, e sim pela terminação. O caso sujeito tem uma terminação diferente daquela do caso objeto, do caso objetivo. Na frase que eu dei em português, Marcos viu o carneiro, o único elemento que fica inalterado quando a gente quer mudar o sentido é o verbo. Porque Marcos viu o carneiro, eu vou usar a terminação us, que é a terminação de sujeito, para Marcos. E vou usar a terminação em, que é a terminação de a terminação que é a terminação de objeto direto para agnum. Marcus vidit agnum. Agora, como em latim a função sintática desempenhada por uma palavra depende exclusivamente, é denotada exclusivamente pela terminação, eu poderia, se quisesse, inverter a ordem das palavras e dizer agnum vidit Marcus. E agnum continuaria sendo o objeto direto de vidit e Marcus o sujeito, embora eu tenha invertido a posição dos dois nomes. Esta, então, é uma das peculiaridades, um dos traços da língua latina que nós não podemos perder de vista, a importância da terminação dos substantivos, dos adjetivos e dos pronomes, como veremos adiante, para determinar a função sintática desempenhada pelas palavras na frase. Outra coisa também é que a terminação das palavras Marcus vidit agnum me dizem que se trata apenas de dois substantivos no singular. Marcus é um nome próprio, está mesmo no singular. Agora, ele poderia ter visto carneiros, a terminação seria diferente. Então, carneiros teria uma terminação que denotasse ao mesmo tempo a função sintática, agnum, e o número agnum é um número singular, é uma terminação de singular. Se nós estivéssemos falando de carneiros, a terminação de plural seria diferente. É outra peculiaridade da língua latina. Nós temos agora uma série de sentenças, frases curtas, a respeito de Colombo e do carneiro. O título em inglês é Colombo e guisado de carneiro, lamb stew, mas eu realmente não sei de onde saiu este guisado. Deve ser uma piada, porque aqui não vai aparecer guisado nenhum, mas aparece o carneiro o tempo todo. De modo que eu vou ler as frases
lentamente para que observem a pronúncia das palavras. Em seguida, eu vou traduzi-las e comentá-las. Columbus non fuit puella. Maria fuit puella. Columbus non fuit planus. Fuit Columbus rotundus. Columbus non abuit pecuniam. Isabella abuit pecuniam. Isabella non abuit parum agnum. Isabella abuit pecuniam. Columbus non abuit parum agnum. Maria abuit parum agnum. Maria non dedit pecuniam. Isabella dedit pecuniam. Sed Maria non dedit parum agnum. Isabella non venit in scholam. Columbus non venit in scholam. Columbus venit in Americam. Columbus non venit in Americam cum agno. Columbus non venit in Americam cum Isabella. Isabella non venit in Americam cum Columbo. Isabella non venit in Nauam. Agnus Albus non venit in Nauam. Maria non venit in Nauam. Agnus Albus non fuit in India. Columbus non fuit in India. India non est Agnus. India non est Navis. Columbus fuit Albus. Sed India non fuit alba. Mundus fuit rotundus. Sed India non fuit alba. Mundus fuit rotundus. Sed India non fuit rotunda. Columbus não fuit puella. Colombo não era ou não foi uma menina. Maria fuit puella. Maria foi uma menina. Bom, puella nas duas frases é o atributo do verbo, é o predicativo do verbo fuit, que é foi ou era. Columbus não fuit planus, mesma coisa, Colombo não era plano. Fuit Columbus rotundus, Colombo era redondo. Rotundus está no masculino da mesma maneira que Columbus. A diferença é que Columbus é um substantivo e rotundus é um adjetivo em função de atributo, ou seja, toma o mesmo caso do nome do qual ele é complemento. Columbus non abuit pecuniam. Nós temos agora aqui o verbo habere, que significa ter. Ele vai pedir um complemento sempre no caso objetivo, também chamado caso acusativo, que é o caso do objeto direto. Columbus non abuit pecuniam. Colombo não tinha dinheiro. Isabella abuit pecuniam. Isabel tinha dinheiro. Isabella non abuit parum agnum. Isabel não tinha um pequeno carneiro. Reparem, agnum é o objeto direto de abuit. Parum é um adjetivo que está qualificando agnum, adjunta nominal. O adjetivo, em latim, como em português, toma o mesmo gênero
do nome que ele qualifica. Agnus é masculino, caso objetivo. Parus é masculino, também no caso objetivo. Depois, Maria non dedit pecuniam. Maria não deu dinheiro. Dedit é o pretérito perfeito do verbo dare em latim. Maria não deu dinheiro. Isabela dedit pecuniam. Isabel deu dinheiro. Sed Maria non dedit parum agnum. Mas Maria não deu o carneirinho. Isabela non venit in scholam. Isabel não veio à escola. Vocês já viram que o verbo venire é um verbo de movimento e pede seu complemento de lugar, no caso objetivo, precedido da preposição in. Columbus non venit in scholam. Colombo não veio à escola. Columbus venit in Americam. Colombo veio à América. Columbus non venit in Americam cum agno. Colombo não veio à América com o carneiro. Columbus non venit in Americam cum Isabella. Colombo não veio à América com Isabel. Isabella non venit in Americam cum Columbo. Isabel não veio à América com Colombo. Isabella non venit in Nauem. Isabel não veio até a nau, até o navio. Agnus albus non venit in Nauem. O carneiro alvo, o carneiro branco, não veio ao navio. Maria non venit in Nauem. Maria não veio ao navio. Agnus albus non fuit in India. O carneiro branco não esteve na Índia. Columbus non fuit in India. Colombo não esteve na Índia. Então, vocês reparem que na frase Columbus, Agnus albus non fuit in India, nós vamos traduzir fuit aqui por estar. O verbo esse, em latim, significa tanto ser quanto estar. E como é que nós sabemos quando é uma coisa, quando é outra? Exatamente como nós sabemos em português, que eu uso ser, uso estar. Por exemplo, fulano está doente, nós ouvimos essa palavra, sabemos que o verbo estar, neste caso, denota ser transitoriamente. Fulano momentaneamente está doente. Mas quando eu digo fulano é doente, aí a ideia de permanência é claríssima. E em latim não há essa distinção de dois verbos. Claro que é a distinção das ideias, mas nós temos que inferir do contexto da frase. Aqui, por exemplo, Agnus albus non fuit in India. O carneiro branco, o carneiro alvo, não esteve na Índia. Columbus non fuit in India. Colombo não esteve na Índia. Depois, India non est agnus. A Índia não é um carneiro. India non est nauis. A Índia não é uma nau. Columbus fuit albus. Columbus, Colombo, masculino, fuit albus. Albus, adjetivo,
masculino também. Sed India non fuit alba. É claro, até porque o adjetivo albus, alba, album, não se aplica a um país. Portanto, a Índia não foi branca, ou não era branca. Mundus fuit rotundus. O mundo foi redondo, ou o mundo era redondo. Sed India non fuit alba, mas a Índia não foi branca. Mundus fuit rotundus, o mundo foi redondo, ou era redondo. Sed India non fuit rotunda, mas a Índia não era redonda. E aqui termina esta nossa primeira lição e ver-nos-emos brevemente na lição seguinte.